Aviso: esse episódio contém descrições de agressão sexual que podem ser perturbadoras para alguns leitores. O nome do nerd é Gustavo. Ele é um fraco que nunca teve a oportunidade de ser forte na vida. Sempre um covarde, um fraco, um saco de pancada. As pessoas o chamam de muitos nomes, mas entre eles, o único que ele gosta é príncipe. Sua mãe diz que ele é o príncipe da casa deles e que para ela ele é o cara mais legal do planeta. Ele se desculpa com a mãe, porque na escola ele é um escravo. Vemos a Camila mandando ele chamá-la de mestre. E ele, todo se tremendo, chamando ela de mestre. Raul perguntava qual era o problema com a cara dele. E, dando um baita tapa nela, dizia que isso era engraçado. Então, ele deveria sorrir. Gustavo então teve que forçar um sorriso. Rindo, eles disseram que um escravo de merda como Gustavo deveria aprender a controlar as expressões faciais na frente do mestre. Ele achou que as coisas mudariam sem a Camila ou o Raul. Mas ainda existem muitos bastardos horríveis ali. Eles sempre acham fácil abusar de um covarde patético como ele. Gustavo tentou alcançar os óculos, pois ele não podia ver sem eles. Aquele terceiro óculos só naquele ano. Como ele vai explicar isso para a mãe? Mas assim que ele colocou os óculos, viu Kaique em frente a Parque, dizendo que se ela continuasse, o amigo dela ia continuar sofrendo. As crianças de hoje em dia eram muito burras. Mas então Parque perguntou se ele achou que ela não faria nada e veio com a voadora. Porque a Parque continuava se esforçando tanto para dar esperança ao Gustavo. Pelo visto, a voadora era, na verdade, um golpe com a vassoura, que passou raspando. Isso foi um ataque surpresa. Ela é muito ambiciosa para uma caloura. Ela quase atingiu Kaique nas costas. As crianças de hoje em dia são muito assustadoras. Ela ficou louca só porque eles estavam fumando. Mas Kaique mandou seus amigos calarem a boca. As crianças de hoje em dia não respeitam seus superiores. Ele acha que, como mais velho, terá que educá-las. Ele vai repetir mais uma vez. Ele não bate em garotas. E assim, novamente se prepara para socar o Gustavo. Mas então Parque puxa o Gustavo e pergunta por que ele não confia nela dessa vez. Gustavo grita que não pode fazer isso. E Parque faz ele se abaixar. E assim se livrar do golpe. Gustavo fica surpreso que eles evitaram isso. Mas logo em seguida, uma joelhada está vindo na direção do rosto dele. Parque puxa ele para trás, enquanto manda ele relaxar. Isso ainda não acabou. Ele deve ficar preparado. Ela novamente tenta acertar o Kaique com a vassoura, mas ele consegue desviar por muito pouco. Ela é rápida. Parque grita que é agora. E assim Gustavo acerta um tapinha no Kaique. Bem fraquinho? Sim, mas já serviu com provocação e deixou Kaique completamente furioso, que já partiu para socar o Gustavo. Mas Parque preparou um golpe poderoso com a perna. E dessa vez o Kaique não conseguiu desviar. Os amigos do Kaique foram pegos de surpresa, mas logo correram para ajudar. Gustavo falou para eles fugirem, pois eles não iriam conseguir vencer os três. Mas Parque disse que não podia sair, pois ela precisava se livrar do lixo. Voltando para Sofia, Sônia ria descontroladamente, pois ela finalmente bateu na Sofia. Júlia e Sueli se entreolham e, por fim, acabam rindo também. Sônia concorda totalmente que o DNA delas é diferente. Sofia é muito engraçada. É melhor ela ter cuidado de agora em diante. Se tremendo, Sofia diz estar magoada. Sônia acha estranha Sofia estar bem, mesmo depois dela ter batido nela.
Parece que ela ainda não acabou com toda a arrogância da Sofia. Sônia não sabe o que ela está pensando agora. Qualquer provocação adicional pode resultar em algo perigoso. Então ela acha melhor ir embora. Assim ela diz para as amigas que já ouviu bastante de uma louca como a Sofia e fala para elas irem. Sueli pergunta se ela acha que isso foi o suficiente para ensinar uma lição a Sofia. Sônia diz para elas conversarem sobre isso em uma lan house. Mas Sofia diz que ela está passando os limites. Sofia vai dar um conselho, já que elas compartilham um segredo profundo. Quando você tenta machucar alguém, também precisa arriscar a própria vida. Quando Sônia vira para trás, encontra a Sofia correndo na direção dela a toda velocidade, enquanto diz que é agora a vez dela. Sofia então a empurra e agora no chão começa a enforcá-la. Sônia pergunta se ela não vai soltá-la. Sofia tem uma expressão estranha no rosto. Aproximando a tesoura da Sônia, Sofia pergunta se ela se lembra do segredo que elas compartilham. Ela diz que se ela se encontrasse novamente depois daquilo, ela iria cortar outra coisa. Ela vai subir na tesoura pelo braço da Sônia até chegar na mão dela. Sofia manda ela ficar parada, enquanto elogia os dedos dela. Rapidamente, Sônia tira a mão, mas então Sofia vai com a tesoura na direção da mão dela, acertando o chão a centímetros do alvo. Vendo que errou, Sofia tenta de novo, mas novamente Sônia consegue tirar a mão a tempo. Sofia pergunta se ela está com medo. Não seria demais arriscar a vida da Sofia por causa de uma menina como a Sônia? Mas Sofia não acha que apenas retribuir o golpe será suficiente. Ela também está ficando um pouco entediada, então diz para elas acabarem logo com isso. Sônia deveria se considerar sortuda se a última coisa que vê antes de morrer for o rosto da Sofia. Sofia então dá adeus para ela, enquanto se prepara para dar o último golpe. As meninas estão terrorizadas, até que alguém grita o nome da Sofia. A pessoa agarra o pulso dela, fazendo ela soltar a tesoura. A pessoa em questão é o Sandro, que depois de toda aquela correria, enfim chegou em algum lugar. Só não foi para ajudar nem a Sofia nem a Park, mas sim as valentonas. Ele manda a Sofia parar e diz para as meninas que elas podem ir agora. Mostrando preocupação, ele pergunta se a Sofia está machucada em algum lugar. Ela prometeu que não faria isso. Se ela achava que algo poderia acontecer, deveria simplesmente evitar. E se ela se machucasse de novo, como da última vez? Mas Sofia afasta as mãos dele e pergunta se ele está preocupado com o agressor agora. Tão fraca agindo como um covarde? Sandro apenas suspira e diz para eles irem, pois o pai está os esperando. Sofia obedece e assim ambos saem daquele beco. Mas então Sandro para quando eles passam pelo armazém. Ele se pergunta se a limpeza está feita. Ele prometeu que nunca mais iria se envolver. Vemos quando ele viu a Park em uma situação suspeita e logo se virou para o maldito que fez isso. Bruno, amedrontado, pediu para o Sandro escutá-lo. Mas Sandro já estava agarrando ele pelo colarinho. Bruno implorou para ele ouvi-lo por um segundo. Mas Sandro gritou querendo saber o que ele fez com ela. Bruno mandou ele soltá-lo e questionou por que isso era da conta do Sandro. Ele é o namorado dela ou algo assim? Sandro perguntou se ele achava que era isso que deveria dizer. Bruno questionou se a Sofia sabe que ele está fazendo isso. Sandro tem a permissão dela para se meter? Mas ouvindo essas palavras, Sandro apenas tocou o rosto dele, fazendo Bruno cair no chão. Mas ainda assim, ele sorri. Sandro não é o cachorro louco da escola, mas sim o cachorro de estimação da Sofia.
abanando o rabo todo feliz quando ela chama o nome dele. Ele pergunta se os outros sabem que o cachorro louco da escola está andando por aí preso na coleira da Sofia, sendo apenas o filhote dela de um dia de vida. Sandro acha que só porque mora na mesma casa que ela é especial? Ele é só um cachorro que precisa de permissão até para respirar. Um maldito cão de guarda. Ele então manda o Sandro latir. Sandro sai ao punho com raiva. Mas Bruno continua a dizer que Sandro está cavando um poço seco há 10 anos. Sofia não gosta dele. Ela mesma disse isso. Sandro não passa de um bode expiatório que mora sobre o mesmo teto que ela. Sandro é apenas uma lixeira para as emoções dela. Sandro soca a parede bem do lado do rosto do Bruno, com toda a sua força, e manda ele sumir dali. Se o Bruno ficar ali por mais tempo, ele pode matá-lo. Assim, Bruno saiu correndo dali, sobrando apenas ele e a Parker ali. Voltando pro presente, de repente começa a chover. Sandro diz para eles se apressarem, pois ela não gosta de molhar na chuva. Assim ele começa a andar com a mão sobre a cabeça dela para protegê-la da chuva. Mas do outro lado, alguém passa por eles cantarolando. Sandro olha na direção dele e vê que ele se chama Iago. Então cada um continua o seu caminho. Iago enfim chegou no depósito. Vocês acham que tem alguma chance dele ver a Parker lutando e se apaixonar por ela na hora? Ou isso é só uma fanfic da minha cabeça? Ele abre a porta, mas rapidamente desiste. Ainda não. Talvez ele devesse manter ela ansiosa por mais um tempo. Em sua vida passada, Parker implorou para seu pai lhe ensinar o segredo para se tornar a melhor. Seu pai disse que se ela conhecesse a si mesma e conhecesse o inimigo em 100 batalhas, ela nunca estaria em perigo. Ele então pergunta se ela entendia a situação dela e a do oponente quando participava de um treino de luta. Parker respondeu que sim. Aquele garoto é o melhor espadachim entre os aprendizes. Ouvindo a resposta, seu pai disse que ela ainda estava longe disso. É verdade que existem inúmeros tipos de artes marciais, mas no fim das contas, já que tudo envolve mover as mãos e os pés, a base é a mesma. Ela deveria se lembrar que entender seu oponente a si mesmo é o atalho para a vitória. Ele deu sinal para o garoto à sua frente, que rapidamente partiu para cima dela com sua espada. Parker conseguiu defender, mas com dificuldade. Primeiro, a coragem. Depois, a força. Parker respirou fundo e então deu um golpe poderoso, que passou de raspão pelo garoto. Terceiro, a precisão. Ela deu mais um golpe, mas o garoto conseguiu desviar, dando cambalhota. E por último, velocidade. O menino conseguiu cortar o laço que prendia o cabelo dela. Seu pai disse que se ela desejava atingir o pináculo, deveria manter esses 4 princípios em mente. Voltamos para o momento em que o Gustavo acertou um tapa no rosto do Kaique. Pelo menos ele tem coragem. Entre os 4 princípios, a força é o maior atributo dela. Kaique pergunta se ela acha isso engraçado, e os amigos dele correm para ajudá-lo. O de casaco é rápido, mas não tem força. Ela desvia o golpe dele com a vassoura, e em seguida acerta um soco bem forte no rosto dele. O ruivinho agarra ela por trás. Ele é forte, mas muito lento. Kaique pega um taco de beisebol e tenta acertar a Parker, mas ela consegue desviar. Esse cara é bom em todos os aspectos. Kaique tentou acertá-la novamente, mas acertou apenas a caixa de giz. Ele diz que ela tem algumas habilidades e pergunta qual é a verdadeira identidade dela. Parker diz que ela é a melhor, e então sopra giz na cara dele.
Ele não tem precisão. Kaique pergunta como ela ousa. E dessa vez a voadora veio, com ela perguntando se ele ainda está falando. Nesse lugar, não existem mais patentes superiores. Hoje, ela até tirou a insígnia de patente e fez uma limpeza. Então, se ele machucar de novo outra pessoa inocente, ela vai garantir que ele entenda qual é o verdadeiro papel dele. Vendo o golpe vindo, Kaique se encolhe de medo, mas a mão para centímetros do rosto dele. A porta, então, é aberta, e o Iago aparece perguntando se ela esperou muito. Ele se atrasou porque comprou algumas coisas. Park reconhece ele como príncipe. Enquanto isso, em um carro, está a Sofia e o Sandro. O pai deles comenta que o Sandro fez bem em faltar ao treino hoje. Ele conseguiu ver o rosto dele de novo porque ele voltou para casa com a Sofia. E está chovendo também. Nenhum deles dois trouxe guarda-chuva, né? Sandro responde que sim, mas seus pensamentos ainda estão naquele dia. Quando Park acordou, se perguntou por que ela dormiu. Então ela se lembra que estava com o Bruno. Quando ela olha para o lado, vê o Sandro ali. Vendo que ela acordou, Sandro diz que iria embora, mas Park pediu para ele esperar. Ela então agradeceu. Ela realmente não conseguia se lembrar da última vez que conversou com alguém. A única conversa que ela se lembra é o momento que ela o agradeceu. Ele gosta da Sofia, né? Então ela não acha que ele ajudou ela por causa dela, mas para proteger a pessoa de quem ele gosta, né? Sandro se desculpou e disse que ela deveria ir também. Com lágrimas nos olhos, Park pediu para da próxima vez ele não ajudá-la. Se ele ajudá-la novamente, ela pode se machucar, porque ela gosta dele. Sandro então prometeu que não iria ajudar mais. Agora, no presente, ele se desculpa com o pai, mas pede para ele encostar o carro. Confuso, o pai perguntou o que ele queria dizer. Sofia pediu para o pai parar o carro, pois o Sandro deveria ter esquecido algo na escola. O pai então para o carro e Sandro sai correndo a toda velocidade. Sofia pensa que esse dia está sendo horrível. Kaique é forte. É o candidato do segundo ano ao cargo de melhor da escola do ensino médio e ex-líder da escola de ensino fundamental. Ele tinha orgulho na sua escola do ensino fundamental, onde apenas os lutadores mais fortes se reuniam. Até que ele conheceu ela. Hannah perguntou se era ele de novo. Ele disse que sim e que ela era muito linda. Hannah disse que era impossível para eles ficarem juntos, pois eles vieram de lugares diferentes. Basicamente, um veio da escola de ricos e o outro da de valentões. Kaique disse que se pudesse estar com ela, ele abandonaria sua história, sua patente e tudo mais. Hannah se aproximou perigosamente dele, perguntando se era sério. Ele disse que sim. Ela podia pensar nisso como pegar o perdedor. Ela disse que isso parecia bom. Agora vamos voltar para o momento em que o Iago chegou no armazém. Pele pálida e um rosto que parece de uma garota. É ele, o desgraçado do Iago. Iago entra dizendo que todos parecem muito bravos. Por acaso todos estavam esperando por ele? Park não entende por que ele está ali, enquanto Kaique furioso pergunta até onde esse desgraçado foi com a Hannah. Iago diz que garotas não gostam desse tipo de linguajar. Kaique realmente não entende o coração de uma mulher. Hannah gosta de coisas delicadas. Essas palavras só irritam ainda mais o Kaique. Iago diz que parece que o Kaique foi para encontrá-lo. Só que ele comprou apenas 2 Cup Noodles. Então o que eles vão fazer? Segurando o pulso da Park, ele diz que já tinha um encontro marcado com aquela garota. Só que Park fica confusa, já que ela não estava sabendo disso.
Assim ele a chama para eles irem. Park diz não poder ir, pois ela ainda não terminou de limpar o lixo. Yago continua insistindo para eles irem, enquanto Park continua dizendo que não vai. Kaique diz que ele deve estar brincando com eles, então manda os amigos pegarem eles. Park diz para eles se afastarem, pois aquilo vai ficar perigoso. Yago diz que veio vê-la. Ele não sabe lutar. O rosto dele é a vida dele. Mas ele pergunta se ela gosta de dias chuvosos. Park não entende o motivo dessa pergunta. Mas Yago abre o guarda-chuva e pede para ela segurar aquilo por um momento. Lutar é sobre usar objetos. Assim ele joga algo que eu vou chutar ser água sanitária na cara deles, o que faz com que eles sintam muita dor. Com um sorriso, Yago diz que se saiu bem, enquanto Kai continua gritando para pegarem aquele desgraçado. Yago segura a mão dela, enquanto se desculpa pela demora. Jogando o guarda-chuva nos valentões e puxando ela, ele diz para eles irem. Enquanto isso, Sandro acabou de chegar no armazém. Quando ele abriu a porta, Yago saiu correndo de lá e esbarrou nele. Sandro então viu a Park e chamou por ela. Ele tentou alcançá-la, mas tudo que ele conseguiu tocar foi na fita de cabelo dela, que ele apertou com força. Park e Yago continuam correndo na chuva, de mãos dadas. Por fim, ele parou ofegante. Faz muito tempo que ele não corre, então está cansado. Park pergunta se ele está bem e por que eles estão esperando por ele. Mas Yago pede silêncio. Então explica que é por causa da popularidade dele. Ele acha que é popular entre os homens também. E se ela não quiser ser pega, terá que sussurrar. Park diz que esteve olhando para trás desde mais cedo e ninguém saiu seguindo. Novamente, Yago pede por silêncio e pergunta se ela não sabe que nos filmes as pessoas são pegas quando baixam a guarda. Mas Park nem sabe o que são filmes. Ainda segurando a mão dela, ele diz para eles ficarem assim mais um pouco. Park então fica na ponta dos pés, para ficar próximo do ouvido dele, e diz estar curiosa sobre algo. Ela então pergunta como a princesa acabou no corpo de um homem. Pelo visto, o apelido dele não era príncipe, mas sim princesa. Não sei por quê. Então até entendo a confusão na hora de traduzir do coreano para o inglês. Ela diz que foi inesperado para ela acabar no corpo de uma garota do ensino médio. Mas ele está no corpo de um homem. Yago engole em seco e vemos que ele está completamente corado, pois achou ela muito fofa.